Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 19, parte final. Conhecimento e sabedoria. 7.28. Mas os homens virtuosos, uma vez espiadas suas faltas e não mais sujeitos aos opostos da dualidade, reverenciam-me com firmeza de ânimo. É de notar que as almas já libertas, mesmo encarregadas na terra de uma tarefa que lhes exige um certo envolvimento com a ilusão, ainda assim se mostram sempre piedosas e magnânimas. A expressão homens virtuosos não se refere necessariamente a almas libertas, embora Krishna fale de suas faltas expiadas. As pessoas com bom karma também são logo atraídas para o caminho espiritual e nascem dotadas de tendências virtuosas. Não obstante, as incertezas que cercam o nascimento no novo corpo devem fornecer a todos um poderoso incentivo para não poupar esforços a fim de encontrar Deus agora, desde que as circunstâncias favoreçam esse anseio de unir-se a ele. Que homem, com efeito, sabe o que o futuro lhe reserva? 7.29. Aqueles que, apegando-se a mim, buscam o alívio dos achaques da velhice e da inelutabilidade da morte, tornam-se os verdadeiros conhecedores de Brahman, o Absoluto, do Adhyatma, o Eu Supremo, e de todos os segredos do Karma. Os achaques da velhice são notórios, incluem doenças cada vez mais graves, fraqueza física e mental, senilidade. É sempre triste ver alguém que outrora foi robusto e dinâmico caminhar para a decrepitude do corpo e da mente. As pessoas em geral gastam as economias de toda uma vida em cuidados médicos ao final da existência. As que se apegam a Deus são as que têm mais chances de morrer com dignidade. O Eu Supremo vela por elas na velhice melhor do que faria qualquer médico humano. Por dentro, e sabem-no, os que conhecem bem, permanecem imutáveis e mesmo espiritualmente vigorosas, sempre as mesmas, como declarou a grande santa Anandamayi Ma. Os que conservam dúvidas quanto aos porquês da vida, disparidades de fortuna, injustiças aparentes, infinitas complexidades do karma, têm todas as suas perguntas respondidas por Brahma, o Eu Supremo de todos os seres. 7.30. Os que percebem minha presença em seus corpos físicos, Adbhuta astral, Adidaiva e espiritual, Adiyagya ou causal, e me entregam seus corações, continuam lúcidos mesmo na hora da morte. A morte é o exame final para o qual a vida inteira constitui uma preparação. Deixar conscientemente o corpo é uma bênção que nem todos têm a felicidade de usufruir. A maioria adormece depois de morrer. As experiências que antecedem esse momento podem ser penosas, mas a morte em si sobrevém como um alívio sem dor. Os sofrimentos da pessoa no instante da morte são sobretudo mentais. O medo de apartar-se do corpo, a que não só se acostumou como se ligou, muitas vezes a ponto de identificá-lo como seu verdadeiro eu. A morte é uma provação que todos temos de enfrentar, às vezes até mesmo os mestres. Embora para eles essa provação seja breve. A constatação súbita de tudo quanto conhecemos, todas as pessoas com quem nos relacionamos, todo o trabalho que fizemos, todos os conhecidos que para bem ou para mal dependem de nós, todos os empreendimentos inacabados e principalmente a soma de nossos atos virtuosos ou perversos ficarão para trás. Essas coisas precisam ser aceitas como fatos, entregues à eternidade e transformadas em algum tipo de resolução para o futuro. A consciência com que enfrentamos a morte determina a nossa existência futura. Neste mundo, num plano superior ou na eternidade, o peso dos erros pode fazer com que nos entrincheiremos na rejeição, o que talvez baste para nos levar de volta à subconsciência na esperança de encontrar a cura. As vicissitudes da vida às vezes criam em nós a necessidade de descanso. Por isso, muitas pessoas, na velhice, já começam a se isolar do mundo exterior. A própria senilidade, às vezes, representa para elas uma espécie de fuga. As que viveram na intemperança, após repousar por algum tempo, são acossadas por pesadelos. E as que praticaram o mal eventualmente, acordam em situação angustiosa que precisam purgar com imenso sofrimento. Por outro lado, as pessoas que levaram vida virtuosa podem despertar num paraíso astral e ali gozar por algum tempo de frutos de sua bondade.
Lembranças do passado às vezes persistem, embora menos intensas do que os vivos costumam supor. Não raro, os parentes falecidos de uma pessoa lhe aparecem em sonhos para ajudá-la, adverti-la ou encorajá-la. Os pensamentos com os pais abandonando o corpo influenciam em muito nosso estado futuro. Remorsos exagerados pelos erros cometidos são um elemento negativo que atrai sofrimento desnecessário. Bem melhor que o arrependimento inútil é a afirmação do intento positivo de corrigir os erros. O pecado é pura e simplesmente um erro, jazendo no leito de morte. A pessoa deve resolver-se e agir melhor no futuro. Buscar a absolvição dos pecados na hora final só fará com que a atenção se concentre ainda mais nos próprios pecados. Desse modo, a pessoa, evocando todos os erros cometidos, deixará o corpo com uma ideia negativa na mente. Em vez de pedir a absolvição, portanto, melhor será entregar o coração humildemente a Deus, deixando a Ele. Aqui de novo deparamos com o ensinamento de Krishna, a tarefa de avaliar os frutos de nossos atos. Aqueles que na hora da morte conseguem fixar a mente no ponto entre as sobrancelhas e clamar por Deus do fundo da alma, logram chegar até Ele. Um padre ou um ente querido de moribundo fará bem se, em vez de perder tempo e esforço absolvendo-o dos pecados, pousar o indicador em sua fronte, no mencionado ponto, e ativando esse local, encorajá-lo a concentrar ali toda a sua energia. O ego quase sempre se rebela contra o decreto final e definitivo da morte. Poderá por algum tempo aferrar-se à espinha e ao cérebro, como alguém que, para não cair, agarra com unhas e dentes a borda do precipício. Às vezes essas pessoas realmente voltam ao corpo e tentam reativá-lo. Por esse motivo, a cremação é mais segura para o morto que o sepultamento. É melhor não ter um corpo aonde regressar do que despertar nele depois que foi descido à terra e os outros já aceitaram a morte como um fato. Já os santos autênticos, cujo desapego ao corpo é ponto pacífico, tradicionalmente não são nem devem ser cremados. Seus corpos, no túmulo, projetam vibrações que podem disseminar curas e bênçãos entre aqueles que lhes prestam devoção. No mundo astral, após um período de descanso ou fruição, os egos que não resgataram seus karmas materiais começam de novo a se sentir atraídos pelas gratificações terrenas, impossíveis de satisfazer onde se encontram. Enquanto se preparam para renascer, casais na Terra, unindo-se sexualmente, emitem para o plano astral um raio de luz gerado pelo encontro do espermatozoide e do óvulo. Conforme a qualidade da luz, as almas desencarnadas se sentem atraídas por ela. Essa atração explica a afinidade que muitas vezes, mas nem sempre, existe entre pais e filhos. Haverá, em todo caso, pontos comuns. Os seres humanos lúcidos, que durante sua permanência na Terra praticam o desapego, o cumprimento do dever sem desejos nem identificações egóicas e, acima de tudo, o amor de Deus, vão ou diretamente para ele ou para algum paraíso astral, onde continuam conscientes o bastante para prosseguir na grande obra de transcendência do ego e reabsorção em Deus. Aqui termina o 7º capítulo, intitulado O Yoga do Conhecimento e do Discernimento, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita, o diálogo em que Sri Krishna e Arjuna debatem sobre o yoga e a ciência da realização em Deus.